Olá meus amigos, eu sou o professor Pablo Teru e nesse vídeo eu vou te convencer de que Deus existe. E a prova está aqui. Antes de mais nada, é necessário explicar que não vai dar para explicar tudo em um vídeo só, porque o argumento cartesiano é um argumento muito sofisticado, né? Nesse livro que eu acabei de mostrar, As Meditações Metafísicas de Descartes, a gente tem 6 meditações, sendo que eu vou discutir as 3 primeiras para mostrar a prova da existência de Deus, segundo o pensamento cartesiano. Aí na internet, se você der uma pesquisada, você vai encontrar o argumento da prova de Deus segundo Descartes em 2 minutos e basicamente vão dizer o seguinte: segundo Descartes, eu sou imperfeito, Deus é perfeito, eu imperfeito consigo pensar Deus perfeito, portanto, se eu imperfeito penso Deus perfeito é porque Deus existe. Eu não entendi o que ele falou. Olhando para esse argumento dito desta forma, ele parece bastante ingênuo, e é justamente isso que eu não quero fazer nesse vídeo, por isso que eu vou ter que gravar em 3 partes. Na primeira parte, que é justamente esse vídeo, eu vou tentar explicar um pouquinho do contexto em que Descartes pensou nessas meditações. Não vou falar da vida do Descartes, até porque não é uma sessão breves biografias, como a que tem nesse canal, assista aí as breves biografias de vários cientistas e pensadores. Enfim, não é isso que eu pretendo fazer com Descartes. Eu vou apenas contextualizar o momento histórico em que ele vive, e o contexto filosófico em que ele vive, e te dar as premissas para que você consiga compreender uma das frases que consagraram Descartes. Cogito ergo sum, ou penso logo existo. E na verdade essa tradução penso logo existo não é das mais felizes, né? Talvez a tradução mais fiel seria pensar duvido logo existo. Enfim, você vai entender. Eu te convido, portanto, a assistir essas 3 partes sobre Descartes para entender integralmente o argumento sobre a existência de Deus. Começando então a falar um pouquinho sobre o contexto filosófico de Descartes, é necessário entender que ele é um filósofo de meados do século XVI e XVII. Ele viveu nesse período entre o final do século XVI e início do século XVII. Numa época em que o contexto filosófico predominante era a escolástica, a gente está falando de Europa basicamente. A escolástica, caso você não saiba, tem a ver com as escolas filosóficas que nasceram na Idade Média dentro das igrejas católicas. E o trabalho filosófico feito nas escolas medievais se dava basicamente a partir de debates. Um filósofo jamais poderia dizer que ele conseguiu pensar em alguma coisa sozinho, ele sempre tinha que recorrer a uma autoridade. Assim sendo, ele tinha que argumentar alguma ideia segundo Aristóteles, segundo Platão, segundo Tomás de Aquino, segundo Agostinho, segundo Boécio, enfim, alguém que já era consagrado dentro da filosofia. E esses debates se davam de tal forma que o um tentava convencer o outro tentava convencer o um, e a grande magia, digamos assim, era o debate em si, e não a conclusão dele. Era justamente isso que o Descartes não queria, era justamente isso que Descartes achava uma infâmia, uma blasfêmia, um desperdício. Porque Descartes queria uma resposta, essa coisa do blá blá blá, de tentar convencer o outro me convencer, e a gente não chegar a lugar nenhum, isso angustiava Descartes. Ele queria uma resposta. Há vários textos em que o Descartes enfatiza que o debate em si é interessante para o aperfeiçoamento da racionalidade. Agora, quando ele não é conclusivo, quando ele não chega a lugar nenhum, é um grande desperdício. Portanto, Descartes não é esse filósofo que você está acostumado a ver, que diz frases como: não espere de mim respostas, apenas trago boas perguntas. Bé! Não é isso que o Descartes quer. O Descartes quer respostas. Claro que as perguntas virão, claro que as perguntas são importantes, mas apenas se elas te conduzirem a uma resposta. O Descartes começa a primeira meditação dele enfatizando o fato de que ele se deu conta de que foi enganado. Ele se deu conta de que ele montou uma série de ideias a partir de pressupostos sobre os quais ele nunca duvidou. E diante do flagrante de que os preceitos que ele usava como bases de pensamento estavam equivocados, ele se dispôs a montar uma nova forma de pensar. E é justamente aí que o Descartes é relevante, é justamente por isso que 300 anos depois a gente está aqui falando de Descartes. Portanto, Descartes é um gigante da filosofia. É importantíssimo dizer isso porque o que você mais encontra na internet é gente que diz que refutou Descartes. Com toda humildade, cara, daqui 300 anos eu sei que ninguém vai estar falando do professor Pablo Teru. Não vai mesmo. E é provável que também não esteja falando de você. Mas nós estamos falando de Descartes, portanto ele fez algo que eu não vou fazer e que provavelmente você também não vai conseguir fazer, e que foi justamente montar uma forma de pensar particular
e que é de extrema relevância para a filosofia. Voltando então àquela primeira meditação do Descartes, ele flagrou em si uma série de equívocos que foram usados para montar um pensamento que ele sabia que era frágil, que ele sabia que desmoronaria, que ele sabia que não tinha consistência. No entanto, ele também alerta que, diante desse flagrante, ele não se debruçou diretamente a uma nova filosofia, porque era necessário haver maturidade. Descartes deixa muito claro que a filosofia não se monta com a inteligência, mas com a maturidade. Maturidade aqui é entendido como experiência de vida. Ele não poderia, de forma entusiasmada e inflamada pela emoção, logo de cara se debruçar uma filosofia, porque talvez ele não tivesse ainda uma experiência que desse alicerces fortes para essa nova filosofia. Ele começa as meditações quando ele reconhece, então, que ele tem maturidade para fazer isso. E nessa primeira meditação, a primeira coisa que ele vai negar são as informações captadas pelos sentidos, as informações sensoriais. E é fácil justificar isso, né? Basta que você olhe para essa ilusão de ótica que está aqui. Nem tudo é como você vê, nem tudo é como você sente. E não é só a ilusão de ótica que a gente pode usar como exemplo, né? Você passa na vida por uma série de ilusões em qualquer um dos sentidos, por exemplo, uma ilusão degustativa. Quando você pinga um adoçante num café, num chá, num suco, você está tentando substituir o açúcar por esse adoçante. Sabe por quê? Porque o seu paladar é iludido. Quando você pega uma bala de menta, coloca na boca, depois vai beber um copo com água fresca, vai dar a sensação de que essa água está gelada, sendo que ela não está gelada. É uma ilusão degustativa. Enfim, a gente poderia ficar horas e horas e horas falando sobre as ilusões, e Descartes sabia, portanto, que ele não pode confiar em nenhuma informação que venha dos sentidos. Portanto, essa é a primeira premissa. Descartes vai descartar tudo aquilo que ele pode colocar na dúvida, tudo aquilo que, diante da dúvida, se desmorona, e as informações dos sentidos são, obviamente, desmoronáveis. Não só as informações dos sentidos são frágeis, como as informações que advêm da imaginação. E aqui a gente vai ter que entender o conceito de imaginação. Quando você lê um filósofo, aparecem certas palavras ali que não podem ser interpretadas segundo o nosso dicionário atual. Você tem que interpretar segundo o significado da época em que o autor escreveu. Quando Descartes fala imaginação, ele está falando de um processo criativo que obrigatoriamente é fabricado pelos sentidos. E o exemplo dele é muito fácil de entender, é o artista. Descartes enfatiza que um artista, quando vai produzir uma pintura, por exemplo, ele não pode inventar algo que não existe, né? Ele vai recombinar informações que os sentidos fabricaram, mas ele não pode produzir uma coisa que não existe. Lembrando que Descartes é do século XVI e XVII, não do século XX, então a arte abstrata naquela época não tinha valor nenhum, né? A arte era uma representação de alguma coisa, ela não podia ser uma abstração. Mais precisamente, um pintor não tem como desenhar um escalapsx. Sabe por quê? Porque ele não sabe o que é um escalapsx. Aliás, o que é um escalapsx? Se eu falar escalapsx, pensa aí, o que vem na tua cabeça? Pode ter certeza que o que você pensou acerca do escalapsx não é a mesma coisa que eu pensei. Né? Por quê? Porque essa coisa não existe. Então o que um pintor faz? No máximo ele usa da sua criatividade para recombinar informações que já existem. E o exemplo de Descartes é a sereia. Existe uma imagem de mulher, existe uma imagem de peixe. Ele recombina mulher com peixe e forma uma sereia. Agora, ele não pode inventar uma coisa que não existe. Portanto, a imaginação seria esse processo criativo pautado nas informações sensoriais. Eu não posso acreditar nas informações sensoriais, assim como também não posso acreditar em nada que seja produzido pela minha imaginação. Descartes sugere aqui, portanto, que existe uma espécie de gênio maligno fora dele, que é capaz de produzir uma série de engodos, uma série de elementos que o enganam. E aí ele teria que lutar contra esse gênio maligno, porque perceba que ele poderia ficar a eternidade enumerando coisas sobre as quais ele poderia duvidar. Mas ele é prático. Duvido dos meus sentidos, duvido da minha imaginação, duvido de tudo, de tudo. Caramba, ferrou, cara, do que eu não posso duvidar? E é aí que ele chega à conclusão. Eu não posso duvidar do fato de que eu duvido. Tcharam! Cogito ergo sum. É no ato de duvidar que é revelada a minha existência. Então, se a minha existência de fato existe, é porque eu duvido. E ao duvidar, eu flagro em mim que eu existo. A frase é extremamente profunda e não diz respeito ao ato de pensar em si, mas ao ato de duvidar. Ao ato de que a única certeza que ele pode utilizar como base para toda a filosofia que ele vai montar é a certeza de que ele duvida.
De todas as outras coisas, ele não pode ter certeza. Aí você pega lá um Antônio Damasio, que tem um livro chamado O Erro de Descartes, e lê achando que ele está refutando Descartes. Assim, a rigor, não. O Damasio no livro, aliás, é um ótimo livro. Se você tiver tempo aí na quarentena do Covid-19 para ler alguma coisa, leia esse livro, O Erro de Descartes, do Damasio, mas não pensando em filosofia. O Damasio é um neurocientista, um neuropsicólogo, e quando você lê a partir da perspectiva da neurociência, o livro é fantástico. Agora, se for ler a partir da filosofia, o nome muda. Não é O Erro de Descartes, é O Erro de Damasio. Isso porque o Damasio usa esse título para falar que o que vai certificar a nossa existência não é o pensamento, mas o sentimento, a emoção. Então a conclusão seria que eu sinto, logo existo. O Descartes em nenhum momento negou que ele sentisse algo, em nenhum momento negou os afetos. Aliás, nas meditações isso aparece, em nenhum momento ele nega os afetos. A grande questão é que os afetos não podem certificar a existência de uma pessoa devido ao fato de que os afetos podem me enganar. A única coisa que não me engana é o fato de que eu posso duvidar. É a dúvida, é o cogito. Portanto, a minha única certeza de existência é o cogito. Por isso que o cogito ergo sum, que infelizmente foi traduzido como um penso logo existo, mas é muito melhor pensar duvido logo existo. É o ato de duvidar que valida a minha existência. O problema é que o ato de duvidar valida apenas a minha existência, porque eu não sei se você existe. A única coisa que eu sei é que eu existo, enquanto penso e duvido. E é claro que isso vai me angustiar. Por quê? Ora, porque o meu pensamento se dá a partir de coisas que talvez, muito provavelmente, não estejam em mim. Existe uma possibilidade enorme de que existam coisas além de mim, inclusive você que está assistindo esse vídeo. O problema é que eu não tenho como provar que você existe. Eu não tenho como ter certeza que você existe. Perceba que Descartes diferencia a certeza de indício. Ele sabe que existem indícios muito fortes, por exemplo, de que ele tem um pai, de que ele tem uma mãe, de que existem pessoas ao redor dele, de que ele está próximo a uma chama, de que essa chama libera calor. No entanto, essas informações advindas da sensibilidade e da imaginação e de uma memória movida pela imaginação não podem lhe dar nenhuma certeza, embora sejam ótimos indícios. E é essa angústia que vai mover a segunda e a terceira meditação, cenas do próximo capítulo. Tchau!